Então a gente está de volta, estamos de volta com o BEcast agora, nessa segunda parte. Então, explicando para o pessoal, a gente na primeira parte agora, nas nossas edições ao vivo, sempre vai entrevistar um associado da UBE, e na segunda parte a gente vai entrevistar um convidado, que hoje é o vice-presidente da UBE. Mas a gente faz questão de entrevistar o Ricardo Fernandes, porque primeiro você não foi entrevistado, né? Na primeira... Não, eu fui entrevistador de alguns programas da UBE. Mas entrevistado nunca. Exatamente. Então tava na hora. Deixa eu apresentar o Ricardo Fernandes para vocês. O Ricardo Fernandes é vice-presidente da UBE, é escritor e publicitário. Isso vai entrar na entrevista. Eu preciso perguntar umas coisas para o publicitário graduado pela SPM. Ele tem 3 livros infantis, que eu também vou falar deles. Eu conheço bem os 3, né? O Pagode, o Cão Skatista, São Paulo, a Cidade Divertida e Zambão, o Vagão. Você vai ver que eu tô juntando publicitário com escritor de romance infantil, porque eu acho que essas coisas têm a ver, depois eu explico. Ele tem este primeiro romance, que é o Através, que saiu pela Folhas de Relva, e tem um romance que vai sair, que é chamado Lua do Dia. Deve estar sendo impresso hoje. Impresso hoje, então é uma data importante. Nós vamos falar desse romance, que eu também conheço bem. É articulista do Jornal do Brasil. E tem um trabalho, a gente vai... Uma parte da entrevista do Ricardo Fernandes vai ser, vamos dizer assim, institucional da UBE. E tem esse trabalho aqui, que é o trabalho de organização e edição que o Ricardo fez durante 3 árduos anos da antologia Sino-Brasileira de Contos, em parceria com a Associação dos Escritores de Xangai. A gente vai falar desse livro também e nós vamos sortear 2. Tenho 2 aqui para sortear. Nós vamos sortear 2, eu vou lançar uma pergunta já para a gente sortear esse livro aqui. Em 2024, o Ricardo foi jurado da 64ª edição do Prêmio Literário Casa de las Américas, em Havana, Cuba. E na UBE, o Ricardo Fernandes faz muitas coisas, mas assim, aquela... Nem tanto quanto você. Não, faz. Ricardo Fernandes faz muitas coisas. A que mais aparece é exatamente essa. É a articulação internacional da UBE. Ele promove e divulga a literatura no Brasil e no exterior com esse canal da UBE, que é esse canal internacional. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a todos. Agradeço ao UBE e agradeço a oportunidade do Thiago estar aqui também. O Thiago está aqui. Entrevista bacana, ele tá aqui, mas viu? vocês não estão vendo, mas ele está aqui. Foi uma entrevista muito bacana. Eu só troquei de cadeira aqui e fiquei empolgado, rapaz. Obrigado, Rogério, pelo convite e a todos aqui. E vou agradecer também a Gargamel Produções. Gargamel Produções, que é sempre homenageada no final do nosso... Então tá bom. Não, essa homenagem a Clara fica com você. tá rindo aqui já. Ricardo, como é que você se tornou um leitor? Rapaz, eu acho que... primeiro, eu acho que como todo leitor de criança, né? Eu começava lendo gibi, essas historinhas infantis, adorava ler gibi, Turma da Mônica, enfim, né? Outros que eu não vou me lembrar o nome aqui, mas enfim, gostava de tentar identificar as palavras, de tentar, puxa vida, construir a frase, olha só, se associar. Eu acho que gibi é uma coisa bacana, porque você associa a palavra, a construção da frase, a expressão da personagem que está ilustrada lá, né? Uhum. Então você vai construindo, inclusive, sua própria identidade a partir daquela relação da personagem com a palavra. Então eu acho muito legal. Essa eu acho que inclusive é uma das vamos dizer assim, a literatura infantil, ela tem que também fazer esse tipo de passagem, né? Porque aí o leitor fica um leitor interessado, não fica lendo um livro como um livro distante, né? Então Fala. Não, então assim, isso depois eu comecei a ler, enfim, no colégio mesmo, né, os professores indicavam os livros da coleção Vagalume, o Marcos Rey, enfim, todos aqueles, um barato, né, Um Cadáver Ouve Rádio? Um Cadáver Ouve Rádio, eu não sei se eu peguei. Eu peguei Mistério dos 5 Estrelas. Mistério dos 5 Estrelas e aquele do Besouro, lá, do Escaravelho do Diabo. O Escaravelho do Diabo é um livraço. Isso, que livraço. Você também leu, né? Esse é o do Marcos, eu acho que é do Marcos Rey, esse daqui, eu não sei. Escaravelho do Diabo, vai falando que eu acho que mas, não, enfim, eu não me lembro. É um livraço.
né? E aí, enfim, isso lá pelos 10, 11, 12 anos de idade, e uma coisa bacana é que os professores, tive a sorte de estar lá no colégio, que os professores de literatura eram muito interessados. Eu nunca fui um aluno 100%. Né? Escaravelho do Diabo é da Lúcia Machado de Almeida. Lúcia Machado de Almeida, olha que bacana. Né? Então, assim, eu nunca fui um aluno 100% dedicado. A única matéria que eu me dedicava mais ou menos era gramática e português e 100% em literatura. O resto eu passava no conselho de classe, sabe, aquelas coisas assim. Mas, rapaz, eu gostava de ler, por exemplo, Machado de Assis. Né? O que eu aprendia com Machado de Assis, quando eu lia Capitu, aqueles olhos, eu era adolescente, sei lá, 13, 14 anos, 15 anos, aqueles olhos de ressaca da Capitu, aquilo me encantava. Né? Seus pais tiveram influência na tua leitura, Ricardo? Tua mãe, eu sei que tua mãe é professora universitária, né? Sim, teve sim. Meu pai também muito, né? Meu pai gostava muito de poesia. Gostava, É mesmo? meu pai gostava muito. Então, agora o meu pai lia de tudo. Né? Ele gostava muito de romance policial, gostava muito de ficção científica, ele gostava muito desses livros sobre empresários, essas biografias, e ele gostava, pra você ter uma ideia, o meu pai, quando ele é 10 anos mais velho que a minha tia, né? Aí era uma época que você tinha, aprendi espanhol na escola, francês, né? Inglês nem tanto, né? Aí minha tia era 10 anos mais nova, ela perguntou pro meu pai como que ele fazia para aprender espanhol. O meu pai deu um Dom Quixote em espanhol e falou, leia. Né? Pra você? Pra minha tia. Ah, pra sua tia. Pra minha tia, né? Então é esse o jeito do meu pai. Tá certo. Era assim que você aprendia a nadar, jogando o cara jogando o cara na água. Né? Então, assim, teve uma influência, sim, né? E depois, isso no colégio, né? E depois eu continuei lendo por conta própria. A gente estava na entrevista passada falando de capa, eu gosto muito dessa capa, e aí eu ia nas livrarias, pegava uma capa bacana e tal, e uma capa que eu peguei, depois dos 15 aos 20, eu tive que arrumar estágio, aquelas coisas de publicitário, né? Enfim, me distanciei um pouco. Aí, aos 20, eu peguei um livro do Pedro Juan Gutierrez chamado Animal Tropical. Uau! Um livraço, né? Que quando eu fui, não sei se a gente vai falar daqui a pouco, quando eu fui para Havana, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Então, assim, eu realizei o meu... É verdade, você conheceu, mesmo? Realizei o meu sonho de conhecer um ídolo. Que legal. Né? Então foi muito bacana. E a partir daí eu comecei a ler de tudo também. Algumas fases eu lia mais, outras um pouco menos, por causa da questão do trabalho e tal. E depois, agora o meu envolvimento, não sei se a gente vai falar sobre isso, eu posso ir falando, mas aí eu parti para a escrita por uma outra questão. Não, peraí. Ó, a sua história de escritor é outra coisa. Deixa eu fazer uma pausa aqui, ó. Eu quero mandar um abraço para Rodrigo Costa, a Eunice Tomé, que estará aqui, que é uma associada da UBE que está acompanhando e vai ser uma das entrevistadas futuras. Nando Júnior, é seu amigo? É, né? Eu imaginei. Que ele tá dizendo que o Thiago é, sem dúvida, maravilhoso. Sulinha Costa Rosa, que diz que lembro do primeiro livro que eu li inteiro, O Homem do Nariz Comprido. Não lembro o autor, mas esse foi o livro que me iniciou na viagem tão gostosa que é a leitura. Eu estou muito feliz porque a gente está com participantes, é a nossa primeira live em muitos anos e tem gente participando. Então vocês todos aqui são muito bem-vindos. A Meire, queridona nossa, da diretoria, também manda o meu beijo para você. Você acha que já está na hora da gente sortear um livro? Vamos fazer uma... Essa aqui é a antologia Sino-Brasileira de contos. O Ricardo vai falar dela já, mas a gente quer começar entrevistando. Eu vou derrubar esse microfone aqui. Então, para a gente sortear a antologia Sino-Brasileira de Contos, a gente vai fazer perguntas. E vocês que estão no chat terão a chance de ganhar o livro respondendo a essas perguntas. Primeira pergunta. Qual é o escritor que criou o troféu Juca Pato que a UBE oferece todos os anos? Dica, ele é um famoso escritor de romances juvenis da coleção Vagalume. O livro já foi citado difícil, aqui, viu? Tá difícil. Bom, vamos ver quem responde. Ricardo, eu sei que você fez publicidade na SPM. Você é um homem da Vila Mariana, como eu, sim, né? Sim. Você fez publicidade na SPM e no Brasil existe uma relação grande. A gente falou do jornalismo com o Thiago e agora estamos falando contigo. Tem uma relação grande entre publicidade e literatura no Brasil.
O próprio Ricardo Ramos, pai do nosso presidente, Ricardo Ramos Filho, né? Era publicitário, era escritor. E na quadra da SPM, a quadra da SPM dá o nome dele. Ele é homenageado, homenageado, lá foi professor da SPM, né? O Ricardo Ramos foi professor. O Carrascosa é da publicidade e é escritor. Um monte de gente. Osman Lins, Osman Lins. Eu tive aula com Mário Chami. Mário Chami. Então tem uma relação entre publicidade e literatura no Brasil. Minha hipótese. A força dos teus livros infantis, os 3, tá exatamente aí. Por quê? Porque eu sei que os seus livros infantis foram escritos, assim, o editor te pediu, né, para escrever esses livros, e você, respondendo aquele pedido do editor, conseguiu criar uma linguagem infantil. Teoricamente não era a sua linguagem. Teu romance que estava publicado até então, O Através, aliás, é o inverso disso, né? Depois eu explico por que eu acho isso. Você acha que tem uma relação? Eu acho que nos teus infantis a simplicidade da frase, a oralidade, que a gente falou agora há pouco também, a singeleza dos versos e aquelas rimas simples que você cria, eu acho, não que o romance seja um romance publicitário, né? Não que esses livros sejam livros publicitários, não é isso que eu estou dizendo, mas eu acho que a tua habilidade na linguagem para crianças, naqueles livros, talvez tenha uma relação com a tua formação em publicidade. Tô viajando? Não, eu não sei. Assim, quando eu escrevo, eu não tenho assim, não tenho assim essa noção, né? Agora, quando a editora me pediu, inclusive você participou desse processo todo, né? Eles me pediram um livro num determinado prazo. E eu tinha que cumprir. Eu acho que isso não tem tanto a ver com publicidade, né? Mas com o fato de marketing, de eu ter que entregar uma campanha, entregar alguma coisa de algum jeito naquele tempo que me pediram, né? Porque tinha um prazo para ir, enfim, para o livro sair. Então eu acho que tem muito mais a ver com isso. Eu acho que o que a publicidade me deu foi a capacidade de síntese. Porque você tem que, num comercial, por exemplo, a gente fazia cursos de publicidade, marketing, enfim, mas de textos publicitários, você tem que encaixar o seu texto naquele quantidade de tempo, naqueles 30 segundos, naqueles 45 segundos, você tem que passar uma mensagem. Eu acho que isso ajudou, sim, né? Na questão da linguagem infantil, eu já não sei, mas eu tenho uma hipótese que não tem a ver talvez tanto com publicidade, mas com curso de criação literária que eu fiz, né, em que a gente treinava a realização de poemas, né? Então eu acho que isso talvez tenha mais a ver, e como a gente tinha muitos autores infantis nesse curso, né, que foi dado, que é dado ainda pela Regina Gula, a gente treinava muito isso. Então, a facilidade talvez tenha a ver mais com isso, né? Quer dizer, a gente fazia poemas e pequenos textos, né? Com algumas rimas, com alguns exercícios de rima, até surrealistas, uma coisa muito interessante, né? Isso eu acho que facilitou eu entrar na linguagem das crianças. E você gostou de fazer livro pra demais, criança? porque o primeiro é um livro sobre o pagode. Né? Conta aí, cara. Então, aí eu tinha que fazer um livro, né, sobre um meio de transporte em São Paulo. Né? Aí até a gente conversou, falei, poxa, eu posso fazer sobre skate? Né? E eu tenho uma creche para cachorro. Né? Eu olhei para os cachorros do lado, falei, por que eu não boto um cachorro em cima de um skate? Foi muito bom isso. E a partir daí, de cachorro andando de skate. É isso que é legal. Né? Eu nem sabia disso, mas eu imaginei, eu olhei, vocês vão me ajudar, tô cuidando de vocês há 10 anos aqui, me ajuda aí a fazer alguma coisa no prazo que eles me pediram. E aí, assim, aí é claro, né? Eu acho que entra algumas referências literárias, que eu nem vou saber citar agora, mas enfim, de tentar entrar na cabeça da criança e ver o que ela precisa. Isso daqui tá bonitinho e tal. Aí claro, eu também tenho uma outra coisa, eu passei o livro para outras pessoas, né? Gente da minha família, passei para minha esposa, ela deu umas dicas, né? E eu acho que isso a gente vai construindo, né? Aliás, essa construção, eu não sei se a gente vai falar depois, essa parte da revisão eu acho extremamente importante e fundamental. Tá? Eu queria depois, até se tiver um tempo, falar sobre isso. Então vamos agora falar dos teus... Vamos entrar nisso, falando dos teus livros adultos, né? Que falando assim parece... Não, dos teus livros que não são para crianças, né? Você teve uma experiência internacional profissional,
né? Você morou, inclusive, na Rússia. Sim, Foi um sim. período curto, 3 meses, né? Que você morou na Foi, Rússia. sim, 3 meses. Eu acho que os teus dois... Isso aqui é interpretação minha, tá? Eu leio os livros para me preparar para as entrevistas e me meto a fazer crítica literária. Eu acho que os teus 2 romances têm uma linguagem franca. Nos 2 sentidos dessa palavra. Franca, porque ela é muito sincera. E franca, no sentido de linguagem franca, de língua franca. Que essa língua que tem livre circulação. A tua linguagem, nos 2 livros, ela tem esse espírito meio circulante. Tanto que no Através, a gente tem... Eu não sei nem definir isso. O que é uma transmigração? Né? Quer dizer, tem um... a memória de uma personagem migra para outra. Né? Quer dizer, o olhar de uma personagem olha a partir do olhar da outra. Né? Quer dizer, tem esse espírito de circulação. Esse espírito meio circulante, meio viajante do nosso tempo. A tua experiência internacional tem alguma importância aí? Rogério, eu não sei. Eu não sei, mas agora que você está falando, né? Talvez essa questão da circulação, que tem mais a ver com o enredo do que com a linguagem, né? Eu acho que pode ter a ver, né? De ter viajado bastante enquanto eu trabalhava, de ter morado, mesmo que de maneira breve, em outros lugares. Pode ser que tenha, mas eu não tenho isso claro. Você né? tem facilidade com idiomas, não tem? Tenho. Tanto que a questão internacional toda da UBE é você que faz. Eu acho que tem isso na tua concepção. Talvez você não tenha isso conscientemente. Não tenho, até porque eu procuro escrever intuitivamente. Que é bem melhor, né? Então, não, quer dizer, eu elaboro um roteirinho, mas para escrever um livro, eu elaboro um roteirinho em 5, 10 minutos. Só para poder começar e ter um norte, mas esse norte muda. Né? Claro. Aí eu, sei lá, pego um atalho ali e vou para outro lugar, né? Mas aí você falou dessa questão de transmigração e tal. O meu objetivo, quando eu escrevo um livro, é escrever um livro que as pessoas gostem. Não necessariamente que as pessoas entendam. Tá? O entendimento vem de não ter nenhuma ponta solta, vem por uma linguagem simples, mas eu não estou diminuindo a questão da simplicidade. Sim, né? claro. Mas para poder proporcionar um entendimento e que a linguagem sirva ao enredo, né? E às vezes, é claro, se você precisa fazer alguma coisa, você precisa dar um toque aqui no livro, um perfuminho aqui e tal, aí você cria uma imagem, você pode até fazer um jogo de palavras interessantes. Mas assim, eu não tenho claro isso, que como eu construo o livro, se eu construo o livro que a partir de referências minhas anteriores. Não, eu vou na intuição, e acaba, a partir dessa intuição, construindo o livro. Né? Então, é mais ou menos essa maneira. E depois tem toda a parte da revisão, né? Que eu não sei se a gente... Fala da revisão. Porque, inclusive, tem no Através, aqui, né? Esse livro, e no Lua do Dia, né? Porque, assim, você escreve eu, por exemplo, escrevo de uma maneira intuitiva, né? É muito importante, no meu ponto de vista, você se afastar do livro e ver depois de um ano, porque você percebe coisas que você, claro, enquanto está escrevendo, não conseguiria, né? Então, eu peguei o exemplo do Através, eu fiz 5 revisões. Só eu, antes de passar para o revisor. Entendi. Então vamos lá. Você está falando de uma segunda leitura, uma terceira leitura, uma quarta leitura em que você vai interferindo no texto. E depois, exatamente. E depois eu entendi, né? E assim, não sei se eu posso dizer que isso seja um método, mas eu entendi a importância disso para o meu texto, né? Cada autor tem aí seu método, né? A primeira leitura que eu tenho que me afastar, né, é uma leitura superficial. Eu procuro ler o livro, sei lá, em meia hora. Né? E eu não estou minimizando a importância da superfície, porque é a partir da superfície que você enxerga o caminho. Né? Mas é mais para sentir se tem começo, meio e fim, se tem alguma ponta solta. Ponto. O conjunto. O conjunto, se o livro tem sentido. Certo. Se ele parte de um lugar, vai para outro, sem nenhuma ponta solta, sem que possa criar alguma dúvida, né? Sem que o leitor leia aqui no meio e fale, puxa vida, mas isso não faz sentido, né? Ponto. Né? Agora, a segunda leitura é uma leitura bastante densa, porque aí eu vou olhar o que eu escrevi, todos os eventuais preconceitos, e tem sempre preconceito,
né? Todos os preconceitos que eu coloquei no livro, todas as coisas boas que eu vi, puxa, isso tá legal. Nossa, fui eu que escrevi isso, né? Eu me odeio por escrever isso. E a coisa mais difícil nesse momento, nessa segunda revisão, é você separar o que tá bom e o que tá mal. E o que não tá bom, né? O que tá ruim e tal. Então, essa é a segunda revisão. Aí eu falo, puxa vida, resolvendo esses pontos assim complicados, né? Eu vou para uma terceira revisão, né? Que é uma revisão, como é que eu posso dizer? De ritmo. Ritmo do texto. Ritmo do texto, né? E aí eu me baseio muito nas músicas que eu ouvi. De repente eu ouço uma sinfonia, puxa, então aqui você tem a melodia e você tem a harmonia. Eu não sou um músico, tá? Então não posso, né? É intuitivo de novo. Então, às vezes eu ouço, puxa, acho que aqui o texto, de repente, precisava de uma melodia. E aí, quando precisa de uma melodia, deixa eu tentar inventar uma história. Deixa eu tentar contar um caso aqui, né? Deixa eu tentar botar uma linguagem mais poética, fazer alguma coisa. E aí eu vou para a literatura, né? Vou buscar nas minhas referências literárias onde está esse texto que pode me ajudar nesse ritmo, a dar esse ritmo, né? Aí você tem uma quarta. O cara faz milhões de revisões. Cara, é o Essa de Queiroz renascido. Às vezes eu canso, né? Eu imagino. É cansativo. Eu imagino. Né? Porque é uma coisa meio obsessiva. Eu imagino. Bom, dá para perceber, né? Tô percebendo. Aí uma quarta revisão, mas assim, essa quarta revisão eu faço muito mais para enxugar a frase. Sabe aquela coisa? Ah, tem um lugar que de 2 frases eu podia condensar em uma, né? E uma quinta é mais para ver, tem uma palavra solta aqui, essa coisa tá errada, essa vírgula não é aqui. Então, para daí o livro fechou, eu estou razoavelmente satisfeito, e aí eu mando para um revisor e por aí vai, né? Beleza. Mas eu acho que é mais ou menos por aí esse critério que eu uso. Agora, demora, assim, umas 2 semanas para fazer tudo isso, né? Porque eu já tenho o livro... Só 2 semanas? Não, porque eu já tenho o livro pronto, eu já tenho ele na cabeça. A demora, então, é na escrita. Demora essa revisão muito maior na escrita. Essa revisão é rápida. A não ser que tenha alguma ponta solta. Por exemplo, no caso do Através. Né? Deixa eu falar do Através, aproveitar, quero perguntar. Ele é um romance de travessia, claro, o próprio título fala isso, uma travessia no tempo e no espaço. Sabe o que eu, relendo o livro, Ricardo, para te entrevistar, eu fiquei com a impressão o seguinte... Não que o enredo é linear, embora, claro, o livro tenha começo, meio e fim, mas você tem eventos nucleares que batem e ecoam uns nos outros. Tanto que tem a ideia do espelho, eu não quero contar muito, porque o livro tem um mistério, não é um romance policial, mas ele tem um mistério, né? Tem a imagem do espelho, né? Então, eu vi o livro assim, como os eventos ecoando uns nos outros, então tem alguns eventos nucleares, o assalto, por exemplo... ecoando uns nos outros como num jogo de espelhos. E aí, para entrar a fundo na história, precisa voltar, precisa reler um trecho. Tem imagens do começo do livro que o leitor vai passar rapidamente, mas que você percebe lá na frente que são fundamentais para o conjunto. Aí você tem que retomar aquelas imagens ou pequenos eventos que parecem pequenos eventos e depois eles ganham importância na frente. Outra coisa que chama a atenção no romance é São Paulo. São Paulo aparece e tem um lance que é todo seu, que é essa história dos rios escondidos da cidade. Por favor, qual é o lance com os rios escondidos da cidade? Seu lance? Cara, eu acho que é assim, né? Eu sempre gostei muito de água. E de São Paulo. E de São Paulo, eu nasci aqui, né? Mas sempre gostei muito de água. Gosto muito de nadar. Que também é outra coisa que aparece nos dois livros. Os dois livros começam com gente nadando. Nadando no mar, né? Eu acho que é uma forma de você se envolver com a natureza. Eu nunca tinha nadado no mar até os meus 30 anos. A primeira vez que eu nadei, rapaz, foi como se eu e o mar fosse a mesma coisa. É uma coisa impressionante, né? Foi uma experiência. E a partir daí, eu nadava antes, mas nadava em piscina e tal. Eu falei, puxa vida, olha como a água é importante para a vida, né? Para minha vida. Não estou falando da vida da... Mas aí eu comecei a pensar e comecei a estudar um pouquinho mais essa questão dos rios subterrâneos, né? E a importância dos rios para a formação de uma cidade. E como as cidades ocultam os seus rios, cobrem os seus rios. Sobretudo São Paulo. Sobretudo, em São Paulo, eu li uma reportagem que a cada 200 metros que você anda, você passa por cima de um rio. Né?
Quer dizer, se o rio é vida, é como se a gente estivesse encobrindo a vida. Uhum. Então eu não vejo São Paulo e outras cidades, eu Sim. acho que, né? Mas vamos falar mal daquela que a gente conhece bem. Vamos falar mal daqui, né? Que inclusive para passar aqui a gente pega um rio canalizado. Você está matando a vida. Né? E eu acho que essa reflexão ela é importante. Não só pelos rios, pela natureza, como se fosse uma coisa distante, né? Mas para a gente entender o significado dos rios para nós próprios, né? E para a nossa vida. Eu acho que quando a gente fala em ecologia, né? Em meio ambiente e tal, não é uma coisa distante, é uma coisa para a gente se aproximar do que nos faz gente, do que nos faz seres humanos, do que nos faz seres vivos, né? Então eu procurei colocar isso. É como se fosse para colocar uma reflexão sobre por que a gente encobre os nossos rios, né? O que está por trás disso? Quais os sentimentos humanos que a gente quer esconder? Que a gente não quer enxergar? É de dinheiro? Será que é só isso? Então essa reflexão que eu procuro colocar. Tanto aqui no Através como no novo livro. Né? No novo livro talvez um pouco menos. Pouco menos. No Através eu até... eu fiquei imaginando aquela imagem que eu acabei de explicar, que tem essa... É uma espécie de tridimensionalidade, o conjunto do romance. E essa vida, agora você está falando, essa vida fica pulsando, né? Como se aquelas personagens estivessem à procura exatamente desse sentido, ou de se reconectar com isso. E isso reaparece no Lua do Dia. Fala um pouco, o Lua do Dia vai ser lançado, faz a propaganda. O Lua do Dia vai ser lançado como um publicitário, né? Você sucinto. Exatamente. O Lua do Dia vai ser lançado no dia 21 de junho, agora. Junho. Então, daqui a pouco, daqui a 15 dias. Na Feira do Livro, do Pacaembu. Né? É às sábado. 11 horas da manhã. É um sábado, às 11 horas da manhã, na Feira do Livro, no quiosque da editora Patuá. E vai ter um outro lançamento no dia 28 também, para quem não puder ir. Aí, já na Patuscada, que é o local da Patuá, no bar da Patuá. Então, uma semana depois. Uma semana depois. Então, são esses dois lançamentos. Eu vou divulgar nas redes sociais, enfim. Né? E o Lua do Dia, você também acompanhou, que partiu até de uma conversa que a gente teve, enfim, né? Ele era um livro que a princípio a demanda era escrever um livro infantil e juvenil. Eu falei, cara, eu não sei, eu sei escrever livro, tá? Desculpa. Aí eu falei, posso? Aí tudo bem, ok, comecei a escrever, né? E de uma maneira totalmente intuitiva também, né? Puxa, eu preciso escrever um livro, o que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu estava no terraço cuidando dos cachorros e olhei para cima. Por sorte, ou sei lá como a gente pode chamar isso, eu olhei para cima, era dia e tinha uma lua. Né? Falei, pô, lua do dia, rapaz, olha que coisa interessante. A lua é para a noite, né? O sol é do dia. Pô, vou escrever sobre isso. E aí toda essa questão, né? Essa diferença, pô, né? Lua para noite, tal. Eu vou começar a trabalhar em cima disso. Né? E a lua reflete diretamente nas marés, né? Também tem isso. E tem uma travessia logo no começo do Lua do Dia, né? Tem a travessia, né? Que a história começa assim. A pessoa tá no sertão do litoral. Exato. Né? Aí um dos protagonistas, ele desce, né? E aí ele quer nadar no mar, né? E aí ele encontra... Só que ele tá nadando no mar e ele... fica com... É uma coisa que todo nadador faz. Procura referências de pessoas para saber. A maré tá boa aqui, como é que é essa praia para nadar, né? E normalmente, quem vai nadar no mar... Puta, se o mar... A não ser que o mar não esteja muito calmo, você busca um pescador. Se não para te acompanhar, pelo menos para falar, puxa vida... Para saber que tem um cara tentando atravessar. Você vai por aqui, aqui tem corrente de retorno, como é que é, né? E essa personagem que é o Pedro, encontra a flor, né? E a flor de sacanagem fala para ele, nada na direção daquela lua, que é uma lua do dia, que está atrás de uma montanha, né? Aí ela tá brincando, mas ela sabe que aquele é o caminho melhor para ele nadar, para ele não se perder e tal. E ela tem um colar de lua no peito, né? Então ele nada sempre entre as duas luas. Até que chega um momento que não é mais dia, é noite, ele tá nadando e ele não vê nem a lua no céu e nem a pescador. E a partir daí começa a história do romance. Novo jogo de espelhos, novo espelhamento, lua
Lua no colar, lua no céu. E tem cachorro também no começo, tem né? muito cachorro porque eu não tenho como fugir, porque eles estão do meu lado enquanto eu escrevo, né? Eu espero os cachorros dormirem para poder escrever, porque de manhã é complicado. Depois eles almoçam e aí eles dormem, dá umas 4, é o período que eu procuro escrever. Escuta, vamos fazer uma pausa aqui. Eunice, peraí, teve respostas aqui. Sulinha Costa Rosa matou a resposta. Foi o Marcos Rey, o criador do Juca Patos. Tulinha, você vai fazer um favor para mim. Esse exemplar aqui é teu. Você manda, por favor, um e-mail para blogdaube@gmail.com. O livro é seu. A gente vai sortear outro. A Eunice disse, o troféu foi criado em homenagem ao Belmonte. Tá certo. Certíssimo. Tá certo, mas a gente perguntou quem foi o criador do troféu. Ou seja, o sujeito que bolou o Juca Pato. Esse foi o Marcos Rey, em 1962. A UBE foi fundada em 1958. Em 1962, a entidade tinha ali 4 anos de existência. Ele falou, tá faltando um prêmio para essa entidade. E aí surgiu o Juca Pato. Está conosco o meu querido Jaime Serva. Um beijo para o Jaime, diretor. E a Marina, da revista Voo Livre, está aqui com a gente também. Seja bem-vinda, Marina. Vamos falar de UBE. União Brasileira de Escritores, o Ricardo é que fez essa antologia Sino Brasileira de Contos. Eu quero que você conte a história do projeto. Como é que o projeto surgiu? Foi um projeto longo. No começo, a gente tinha um problema para financiar, né? Então, conta um pouco, Ricardo, de onde veio essa ideia? Ela veio de uma entrevista, né? Da Terça Literária. Nós entrevistando o escritor, Mário. O Mário Araújo. Isso. Né? E, na época, ele trabalhava como diplomata na Embaixada de Xangai. Né? E aí, antes de entrevista, eu lembro que a gente comentou, poxa, Mário, se você puder nos apresentar, né? Ou ele, eu realmente não sei a sequência, se foi ele que sugeriu, a gente que sugeriu, enfim. Eu sei que o fato é que ele nos apresentou para a Associação de Escritores de Xangai, né? E a partir daí a gente começou a pensar num projeto que a princípio não estava muito bem delineado, mas aí nós nos reunimos para a UBE, né? Pensamos numa série de 8 contos brasileiros e eles pensaram 8 contos chineses, né? E aí eu me lembro que a questão da tradução foi muito importante, porque a gente não teria acesso a nada de internacional se não fossem os tradutores também. Então eles são de uma importância fundamental para desenvolver a literatura em qualquer lugar, não só no Brasil. Os 8 contos chineses são de autores vivos? Os 8 contos chineses são de autores vivos. Os brasileiros de não. Xangai. De Xangai. Os brasileiros não. Os brasileiros têm 3 ou 4 de domínio público e 4 de autores vivos. Isso, então, vamos lá. É Machado de Assis, Lima Barreto, Mário de Andrade e Hilda Hilst. Hilda que não, já morreu, é verdade. Mas que não está em domínio público. Não está em domínio público, Aí nós temos as vivas. o Mário Araújo. Eu comecei pelas autoras. A Cíntia Kriemler, a Carla Mulhouse, Pauline Torti e o Mário Araújo. São esses 8. Esses 4 vivos. Isso. Né? E aí daí a importância, mas eu acho que, aí eu conversando com você e com outras pessoas também, a UBE é uma entidade sem fins lucrativos. Né? Então, eu acho que uma função da UBE seja oferecer literatura de qualidade do que está fora para o Brasil e também proporcionar que os nossos autores sejam lidos no exterior. Né? Então, nós entramos em contato com o departamento de chinês da USP e nós assim... Você. Eu, né? Não, no caso, mas teve uma ajuda nesse livro, eu tenho que citar, teve uma ajuda da Sandra, a gente a Sandra Spilotro, ela teve uma participação registrar a importância da Sandra, tão grande quanto a minha aqui, então nós trabalhamos em conjunto durante esses 3 anos, né? E com o apoio de toda a diretoria da UBS, do Ricardo Ramos, nem se fala, né? Mas a ideia era oferecer ao público brasileiro essa possibilidade de ter a leitura, né? E oferecer ao público chinês, né, a possibilidade de ter a leitura de autores brasileiros traduzidos tanto em português como traduzidos os chineses para português, né, que foi feita uma tradução pelo pessoal de Xangai, e os textos de Xangai do mandarim para o português, pelo pessoal
coordenado pela Chai, que é a professora que coordena o departamento de chinês da USP, e ela indicou os tradutores, né? Aí você falou, nós não tínhamos verba para fazer isso, né? Falamos, nosso vice-presidente também, Paulo Mauá, né? Ele Esse brigou para ter dinheiro. propôs uma vaquinha coletiva, Uhum. né? Nós fizemos essa vaquinha coletiva, resgatamos o dinheiro e com parte desse dinheiro, com todo esse dinheiro, nós pagamos parte do tradutores, o resto foi pago pela própria UBE, Uhum. né? E foi um projeto de 3 anos, porque assim, nós recebemos textos, às vezes, dentro do que nós esperávamos, às vezes textos um pouco mais longos, né? Uhum. E aí até nós discutimos com o Ricardo, escuta, e aí, esses textos de alguns mais longos, né? A gente não pode cortar, censurar autor, Uhum. né? Então aí nós fizemos esse processo de tradução, que a princípio demoraria 1 ano e meio, mas com contos de 50 páginas, você tem que ter uma demanda maior, né? Rolou uma coisa assim também a tradução acabou ficando com mais lauda do que o esperado, né? Tinha isso. Isso aconteceu também. Sim, porque assim, a gente tinha pedido textos de uma média de 10 páginas, vieram textos de 50, né? Então isso acaba ficando mais caro, demora mais, e não tem jeito, né? Mas assim, são textos maravilhosos, e assim, tem texto policial, como que os que o Thiago escreve, sobre um cara que acho que é offshore. Eu, infelizmente, não vou conseguir dizer o nome dos autores. Tá? Tudo bem. Eu quase aprendi a contar mandarim de 1 a 10, Uhum. né? Mas... E como é que era? Tinha uma intérprete? Então, tinha uma intérprete, graças a ela, também, e tanto ao Mário, que depois saiu, e quanto ao Paulo, que substituiu o Mário, e a essa intérprete, que é a pessoa, assistente da diplomacia brasileira em Xangai, né? Tanto que o livro é patrocinado pelo Instituto Guimarães Rosa. Ele tem o apoio do Instituto Guimarães Rosa, né? Se não fosse ela, nas infindáveis reuniões que nós tivemos com Xangai, né? E principalmente, é uma coisa que a gente estava conversando um pouco aqui, antes da entrevista começar, principalmente na questão de você ajustar as traduções ao que realmente acontece lá em Xangai. Então, essa moça que se chama Laura, ela pegou todos os textos, ela é especial, ela fala português melhor que eu. Né? Ela é uma chinesa, fala um português de Portugal. Né? Ela pegou todos os textos, as traduções dos textos chineses em português, e ela fez todas as revisões. Nossa. Essa moça foi fantástica. Por acreditar no projeto. Por acreditar no projeto. Né? Então ficou um livro sensacional. E tem uma coisa que eu até comentei, eu não sei se com você, né? Porque eu li várias vezes todos esses contos brasileiros, né? E os chineses em português, versões em português, lógico. Mas uma coisa interessante é que eu comecei a ler, como tem muito pouca literatura chinesa aqui no Brasil, principalmente de autores contemporâneos, eu comecei a ler buscando as diferenças. E no final, eu terminei de ler como as pessoas são iguais aqui e na China. Para o bem e para o mal. Para todos os aspectos. Né? E descobri que tem uma Iemanjá. Uma Iemanjá chinesa? Chinesa. É mesmo? Não é o Iemanjá o nome dela, claro, tem um nome aqui dela que eu também acabo... Não vou, mas é só ler. E para ler esse texto é super fácil. Tá? É entrar no site da UBE e baixar o livro gratuitamente via Amazon, via todos os canais de distribuição, tanto aqui e na China a mesma coisa. Né? Então acho que esse projeto foi tão interessante, tanto para apresentar para o público e de uma maneira gratuita, que eu acho que essa é uma das funções da UBE, Sim. como para desenvolver a questão da tradução, que isso abriu portas para todos os tradutores. Né? Porque foi um grupo de tradutores, alguns bem jovens, né? Alguns... São todos estudantes lá. Não, com a coordenação da Chai. Com a coordenação da Chai. Acho que, inclusive, cabe depois uma outra... eu não vou poder falar sobre a tradução, né? Mas eu acho que ela vai poder, ela e outros tradutores, acho que seria muito rico a gente trazer aqui para conversar sobre esse livro, né? Mas teve... alguns eram alunos do chinês, outros não. Outros não. Eram tradutores profissionais. Mas enfim. Bom, vamos sortear o segundo? Ó, segundo livro, pergunta: quem é o ganhador ou ganhadora do último troféu Juca Pato? Aquele que a gente entregou em 2024 em Itabira. Pronto, tá fácil demais, é só responder. Eu quero ainda falar um pouquinho de outros projetos internacionais da UBE. Você, por favor,
Fale para nós, são muitos. Então... Esses estão em processo, né? Ainda não existe livro e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Tem outro projeto que já está um pouco mais avançado, que é no mesmo formato desse da China, que vai ser distribuído gratuitamente. Nós já estamos com os textos palestinos e brasileiros, estão em processo de tradução. A ideia, se tudo der certo, é a gente lançar ainda esse ano. Da mesma maneira como foi feito esse livro, né? Textos palestinos e brasileiros. Os palestinos, basicamente, gente de Gaza, tá? Que escreveu. Né? Ou seja, esse teu... Deixa eu ver se eu consigo sintetizar. O teu projeto Brasil-China, ele tem, claro, uma questão diplomática de aproximar Brasil e China, mas é assim, eu vejo no projeto Brasil-China uma questão de difusão da cultura brasileira naquele que é talvez o maior mercado literário do mundo. É assim que eu vejo a antologia sino-brasileira de contos, né? Quer dizer, tem uma vocação aí, que é a vocação da UBE nesse teu projeto, que é a vocação de difundir a literatura brasileira, os autores brasileiros. Claro que isso também está no projeto da Palestina, mas na Palestina tem o nosso lado UBE de engajamento, de militância política, especialmente pelo que está acontecendo em Gaza hoje. Exato. Quer dizer, esse livro da China, ele abriu as portas para outros projetos com outras, e é importante dizer que todos esses projetos estão sendo acompanhados pelo nosso Itamaraty. Tá? Eu acho que isso abre portas, assim, claro, tanto de um lado como de outro. São culturas diferentes, né? Você precisa do pessoal especializado em lidar com essas diferenças para que o projeto saia, né? Então nós tivemos apoio de Xangai e estamos tendo apoio agora do pessoal de Ramallah. Eu não sei se é Ramallah ou Ramallah, tá? Mas eles estão nos ajudando nesse projeto, que é um projeto mais... que fala sobre militante. Militante que fala sobre a guerra, né? Talvez menos dos textos brasileiros, né? E não tem como você não falar de guerra nos textos palestinos. Claro. Eles estão vivenciando aquilo, né? Então eu tô curioso para realmente ler essas traduções que devem ficar prontas aí no final de agosto, aí tem que preparar o livro, lançar e tal, né? Milton Ratum está envolvido, né? Então, é isso que eu ia comentar. E nesse processo todo, o Milton Ratum, ele foi homenageado pelo presidente da Palestina, ele ganhou uma medalha de honra e ele veio para o Brasil e o presidente da Associação dos Escritores Palestinos veio entregar, em nome do presidente, essa medalha de artes e cultura para o Milton Ratum. Num evento da UBE, num né? evento que a UBE organizou, né? Então o Milton Ratum ficou super orgulhoso, inclusive tem um texto dele escrevendo de uma maneira muito bonita sobre essa questão, sobre uma situação, né? O texto do Milton Ratum é um prefácio ou é um Não, é texto literário, faz parte da antologia. Faz parte da antologia. Nós teremos 6 textos brasileiros, né, em português e traduzidos para o árabe, né? E alguns textos da Palestina, que a gente ainda está, como está em tradução, e quem está traduzindo os textos da Palestina, né, professor Mamed Mustafa Jarouche, que fez, se não me engano, a primeira tradução das 1001 Noites diretamente para o português, né? E completinha, né? E tudo. Então, assim, nós estamos, e aí nós teremos ainda, eu não lembro do nome do tradutor, que vai fazer Majed, eu não lembro o sobrenome. Ele é um egípcio que está fazendo a tradução dos contos em árabe para o português. Né? Então a gente espera que saia um livro muito bacana e principalmente que jogue um pouco mais de luz por meio da literatura para as pessoas entenderem o que está acontecendo na Palestina. Todo mundo está falando, né? Mas assim, é a nossa contribuição que a gente pode dar para aquela situação horrorosa que está acontecendo. A contribuição que a gente pode dar para protestar contra aquilo na nossa linguagem, que é a literatura. Que a linguagem dos escritores. É isso aí. Né? E que mais? Tem mais projeto internacional? Tem, a gente está fazendo também, que está no estágio ainda de negociação com Cuba, no mesmo esquema que a gente fez com a China. Ah, sim, você... Pera. Você foi jurado do Prêmio Casa de las Américas. Conta essa experiência e aí a gente vai se encaminhando pro final. Rapaz, eu tive que aprender espanhol, assim, na marra, viu? Sabe aquela história e o meu pai deu pra minha tia o livro? Né? Aconteceu com você. Só que assim, eu recebi 50 livros. 80 livros 80 livros pra ler em 20 dias. E né? aí?
Aí eu contratei um professor de espanhol, falei, cara, É me mesmo? ensine espanhol, Ó. pelo amor de Deus, né? E aí eu fui lendo, tendo aula, porque eu tinha que não só ler e entender, Uhum. você tem que avaliar, né, a Uhum. situação e tal. E, bom, meu espanhol deu um salto, forçosamente deu um salto, né? Claro. E E aí você foi pra lá, né? fui para lá e participei do ano passado, né? A gente foi numa estrutura da Casa de las Américas, né? Uma sede, é como se fosse o Ministério da Cultura, enfim, porque não é só de literatura, eles promovem as artes de uma maneira geral, né? Foi uma experiência magnífica, né? Você tá lá em Cuba, conhecer escritores, conheci o Pedro Juan Gutiérrez, conheci, né? Enfim, eu acho que essa experiência valeu também, além de você conhecer a literatura latino-americana, que eu acho que o Brasil, Rogério, eu não sei como é que a gente está de tempo aqui, A gente tá encerrando. está encerrando. Eu acho que o Brasil ele precisa se abrir mais para o mundo. Uhum. A população, eu não sei, os motivos a gente pode discutir aqui, tá? Mas eu acho que para a literatura a gente tem que fazer isso, pelo menos da nossa parte, porque 90% da nossa população está numa faixa de território perto do mar. A gente está longe dos outros países da América Latina, a gente está longe da África, a gente está longe dos Estados Unidos, a gente está longe da Europa, né? E fica um pessoal um povo muito autocentrado. Uhum. Eu acho que a gente abrir, no nosso caso, se a gente puder fazer essa ponte de literatura, trazendo a literatura de fora e levando a literatura brasileira, a gente pode dar nossa contribuição para a melhoria da situação do Brasil, para abrir mais o Brasil para o mundo, né? Perfeito. Então, eu acho que é por aí. Quais projetos estão ainda em termos de negociação? E aí a gente vai pro fim. Nós temos conversas, né? Com o pessoal da Coreia também, né? Mas enfim, Esse tá mais no estágio mais anterior. Mais anterior. Nós tivemos 2 reuniões ainda para fazer. Eles se interessaram em fazer um livro nos moldes do que a gente fez com a China. E depois a gente teve outras ideias que ainda estão discutidas, porque o pessoal da Coreia tem muitos centros culturais espalhados pelo mundo, né? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante. Inclusive, um projeto deles em Londres foi muito interessante, que eles resgataram, né, a cultura da literatura coreana desde o século XVII até a ganhadora do Prêmio Nobel agora. E fizeram uma exposição em Londres. Ficou uma coisa espetacular. Eu vi pela internet, né? Mas, enfim, a gente pode pensar 1 milhão de possibilidades com essas situações de contato com outros países, né? Muito bom. A ganhadora do 2º exemplar da Antologia Sino-Brasileira de Contos é Miriam... Não, eu ia falar é Miriam Leitão, não. A vencedora do Juca Pato no ano passado foi a Miriam Leitão. E quem respondeu primeiro no chat foi a Marina, da revista Voli. Ah, que então, bacana. Ganhou. Marina, você não tinha, Marina? Eu achei que você já tivesse esse aqui, então se não tem, vai ganhar. Claricianamente, complete a frase. Quanto ao futuro... Puxa vida, quanto ao futuro, entender se o nosso tempo, né, atual vai dar uma perspectiva de futuro para a gente. Acho que a gente tem que entender o nosso tempo para entender o futuro. É a cidade de concreto, moça. Você viu a calçada do Trianon? Tem poemas escritos em giz no chão. As pessoas leem e passam por cima. O pó sobe dos calcanhares, fica uma penumbra no ar, os ventos formam redemoinhos. Quem passa, respira poeira e a poesia entra, anônima. O pó das palavras se mistura com a carne. Saindo daqui, passa lá antes que escureça, na frente do MASP. Logo abaixo, um rio escondido. Já ouviu falar? Não? Pois tem sim. Pouca gente ouviu falar. Esse é o Ricardo Fernandes em Através. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rogério. Você será sempre bem-vindo aqui para me acompanhar, para ser entrevistado. Nossa trilha é Candongas Não Fazem Festa, de Zeca Viana. Trilha sonora especial para o BEcast. Volatilmente chorando e tocando os dedos de Deus. Eliakim Batista, que deveria estar aqui hoje, não pôde. É o responsável pelas redes sociais da UBE, especialmente os cortes que vocês veem nos nossos perfis. Nada seria possível sem o Eliakim. Produção e efeitos, Rodrigo Costa, Maria Clara, que está aqui conosco, e grande elenco de pequenos seres azuis da Gargamel Produções, diretamente do Limão diretamente do Limão, em São Paulo, para a majestosa e circunspecta máquina do mundo. Este roteiro infame é do Rogério Duarte. A UBE é a casa do escritor brasileiro. Associe-se e participe deste podcast, como fez hoje o Thiago Barroso, que ainda está aqui com a gente. Um abraço para ele. ube.org.br, associe. Tem mais não. Até semana que vem.